My first love. Oi pessoal, eu sou a Dandara e esse é o Revolutrans. Oi pessoal, eu sou a Dandara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre passabilidade. Mas antes de tudo, eu queria dizer que para você dar o joinha nesse vídeo, porque ele é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo no YouTube. Eu não ganho nada com isso, mas quanto mais pessoas verem, é muito melhor, né, para todo mundo e para vocês se inscreverem ao canal. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco então sobre a minha vida em transição, que é uma das propostas do canal também. E aí eu queria contar uma história engraçada que aconteceu para a gente poder levantar um pouco algumas questões a respeito de transexualidade e pessoas transgênero. Eu estou fazendo a retificação de nome nos meus documentos e daí é um problema extremamente burocrático e imenso, assim. Eu nunca imaginei que a gente tivesse tantos documentos na vida, a gente não percebe isso, e muito menos que a gente precisaria arrumar todos eles. E aí eu me deparei em algum momento tendo de trocar o nome no documento do carro. Um detalhe, tudo você paga taxa. São raras as exceções que você não paga um documento de arrecadação estadual para poder trocar o documento. Eu paguei taxa para poder trocar a identidade, paguei taxa para poder trocar a carteira de motorista. Eu precisei pagar uma taxa para fazer uma vistoria para o carro, para poder trocar para o meu próprio nome. Eu era proprietário, eu estava transferindo, não estava transferindo para ninguém, eu estava simplesmente trocando meu nome no documento e ainda assim eu precisei pagar uma taxa para poder fazer essa troca. Mas enfim, isso aconteceu lá no Detran, que foi assim, o lugar que a gente vai fazer é um pátio de vistoria que tem um monte de despachante. E aí fica bem cheio e além disso, aí vão as pessoas particulares e os despachantes lá para esse lugar. E aí eu toda envergonhada, cheguei lá de carro, eu fui uma das primeiras pessoas, mas já tinha bastante gente, principalmente homens, e aí você sabe como é que a gente fica às vezes inseguro por conta das piadas e etc. Mas enfim, me enchi de coragem e desci lá e fui fazer a vistoria do carro. E aí eu me encontrei com uma menina que eu não conhecia, perguntei a ela como que funcionava e ela começou a conversar comigo. E aí, num momento, ela virou para mim e falou assim, você está transferindo o carro? Eu falei, não, eu estou trocando o nome mesmo. Aí ela, trocando o nome? Eu falei, eu fiz retificação de nome, eu sou uma mulher trans e eu tinha trocado o nome. Ela, nossa, desculpa, eu estou assustada assim, é porque eu nem tinha percebido. De fato, algumas pessoas trans têm essa questão da passabilidade que a gente fala. E passabilidade, gente, não é uma coisa relativa à beleza ou à feminilidade, não é nada disso, assim. Passabilidade é o fato de você ser uma pessoa que passa despercebido pelas outras. Às vezes não é nem uma questão de não passar como pessoa trans, é não passar como pessoa mesmo. Isso é uma coisa que é muito complicada na nossa comunidade, essa questão da passabilidade. Muitas pessoas trans não gostam de serem chamadas de pessoas trans. Eu super concordo que cada um tem o seu direito de querer ser chamado da maneira que for, inclusive de não ser chamado de pessoa trans. Se ele se entende como homem, que ele seja chamado como um homem, já que assim ele prefere. No meu caso, eu gosto de frisar bastante que eu sou uma mulher trans, até porque eu acho que tudo demonstra isso, mas existem essas pessoas, por exemplo, que falam dessa passabilidade que eu tenho, dessa coisa de passar por uma pessoa cis. E isso é muito ruim para o movimento, porque assim, ter essa passabilidade não significa que você vai deixar de sofrer preconceito e não significa também que as pessoas vão te entender enquanto uma pessoa cis. Ao primeiro alarde ou ao primeiro momento que elas percebem que você é uma pessoa trans, pode ter certeza que com passabilidade ou sem passabilidade, você vai sofrer o preconceito. E aí algumas pessoas aproveitam dessa passabilidade no movimento para poder denegrir outras pessoas. Existem vários tipos de mulheres e de homens trans. Tem os homens trans muito fraquinhos, que não se parecem com homens, mas mais parecem mais com mulheres, e são homens trans. Tem os homens trans que são extremamente fortes, porque fazem academia e porque fazem os seus tratamentos hormonais. Tem as mulheres trans que são mais masculinizadas, dependendo da idade que fizeram a transição, ou mesmo de uma constituição física. E tem as mulheres trans que são mais femininas, ou então que têm mais passabilidade. São pessoas que são menores, que têm uma constituição física mais fina, que às vezes não é nem muito feminina, mas é uma constituição física menor.
E aí o que acontece? Essas pessoas que têm passabilidade, eu já vi isso acontecer no movimento, tripudiam em cima das outras, chamando as outras de homem de vestido, chamando as outras de mulheres feias, chamando a outra de viado feio. E assim, isso é muito ruim para o nosso próprio movimento. É necessário que a gente entenda que passabilidade não é documento de ingresso na sociedade cis. O sistema, a sociedade sistematizada, e eu estou falando sociedade sistematizada com C, porque a nossa sociedade foi feita para as pessoas cis e nós somos educados em uma sociedade que não foi feita para a gente, ela já tem opressões demais sobre a gente para que a gente construa novas opressões sobre os nossos iguais. Isso é muito complicado e eu acho que é uma coisa que a gente deveria pensar. Bom, pessoal, isso era um pouco do que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu estou nas redes sociais, no Twitter eu sou @dandaratrans, no Instagram eu sou RevoluTransOficial. Vocês podem se inscrever no canal aqui e assistir este vídeo aqui sobre a série da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Muito obrigada, um beijo e até mais.